pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês aqui a independência da América Espanhola. Ela está inserida num contexto aí dos séculos XVIII para o século XIX e teve como base, como influência aí, a independência das 13 colônias que aconteceu aí, em 1776. E hoje a gente chama essa região, que antes eram 13 colônias, hoje a gente tem 50 estados, que é os Estados Unidos da América do Norte, Outra coisa importante que ocorreu aí foi a Revolução Francesa, que vai influenciar bastante esses colonos que viviam nessa América, que a gente chama aí de América Espanhola. Agora, quando eu falo em América Espanhola, a gente tem que lembrar um pouquinho que está inserido aí no contexto da América Latina. América Latina, nós temos aí duas regiões importantes, que é justamente América do Sul, América Central e os países que chegam até a América do Norte, no caso aí o México. Então, do México até o Brasil, a gente chama tudo isso aí de América Latina. Latina porque tem influência de dois países ibéricos, chamados Portugal e Espanha. Então, hoje a gente vai centrar a conversa aqui na espanhola, Então, a gente vai falar de Espanha. A América Portuguesa, a gente vê a independência do Brasil no outro momento, e aí vocês vão entender esses dois pontos aqui importantes, Mas vamos voltar aqui para vocês entenderem como é que funcionou todo esse processo aí. Então, duas coisas importantes. O pensamento iluminista da época, da Revolução Francesa, e a independência dos Estados Unidos. Então, são dois pontos aí que influenciaram bastante essa América Latina, tá bom? Outra coisa importante é que as metrópoles, na época, elas tinham aquele processo que era chamado de pacto colonial. Ou seja, as colônias estavam ligadas diretamente a essas metrópoles e tudo que eram os produtos que eram produzidos aqui, consequentemente, as metrópoles tinham acesso a isso e ganhavam muito com isso. Então, o objetivo dessas colônias era manter as metrópoles. Quem são as metrópoles? Inicialmente, como eu falei para vocês, a gente tem a Inglaterra, que domina aquela parte norte, os Estados Unidos e Canadá, e os espanhóis que dominam essa parte da América do Sul, chegando até o México. E o Brasil, a gente tem Portugal. Então, é isso que a gente chama aí de metrópoles, ok? Então, qual foi a grande sacada aí dos colonizadores? Era justamente retirar tudo que tivesse aqui nessas colônias e a riqueza ia parar justamente na Europa, nessas metrópoles aí, como eu estou falando para vocês. Só que os europeus não começaram, não se entenderam, principalmente França e Inglaterra, e aí começa um conflito entre eles. Esses conflitos eles vão refletir aqui nessa América Espanhola. O primeiro deles que a gente tem aí, que ficou marcado para sempre, foi o famoso bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, que governava a França, e ele queria dominar aí os mercados que pertenciam anteriormente à Inglaterra. O que ele faz? Ele vai impedir, através desse bloqueio que ele fez em 1806, que os países europeus não podiam, a partir daquele momento, negociar com os ingleses. A ideia dele era justamente enfraquecer aí esse mercado, esse domínio que existia aí por parte da Inglaterra em relação a outros países. Isso não vai funcionar aqui na América Latina, porque nós temos aí Portugal e Espanha, que eram aliados aí da Inglaterra, acabam fazendo negócios, continuam fazendo negócio aí com a Inglaterra, e Napoleão Bonaparte tem problema. O que fez o Napoleão? Ele invadiu a Espanha, retirou o rei que estava naquele momento lá e colocou o seu irmão José Bonaparte, justamente para tentar bloquear aí esse comércio que existia entre os espanhóis e os outros países da Europa, principalmente a Inglaterra. O que vai acontecer a partir desse momento? Nós temos uma situação extremamente caótica aqui nas colônias,
porque os colonos não aceitam essa determinação aí de Napoleão Bonaparte, perde o apoio que eles tinham aí dos reis, tá? Europeus, no caso aqui espanhol. Então eles ficaram meio que à deriva, tá? Sem ter aí uma sustentação como eles tinham anteriormente, uma sustentação política. E aí o que ocorre? Essa sociedade colonial, né? Essa galerinha que moravam aqui no que a gente chama de América Espanhola, a gente vai ter os espanhóis que vieram governar essa região, que são chamados chapetones. Os filhos desses chapetones que nasceram aqui nessa América eram os crioulos, né? Os chapetones, a gente tinha uma relação boa aí, que existia entre os chapetones e a igreja, então eles andavam juntos, tá? Trabalhavam juntos, estavam lá no topo, né? Era em torno de 1% dessa população. Os crioulos, esses filhos que nasceram aqui, começam a sacar que eles precisavam dessa independência. Outro grupo que existia aqui na região são os chamados mestiços, né? Que trabalhavam, que já vão nessa mistura aí de nativos que existiam, que eram os indígenas, tá? Esses filhos de crioulos que começam a se misturar, justamente com essas pessoas, mas os negros escravizados, tá? Então, tudo isso vai formando essa sociedade e essa sociedade ela vai ficando, essas pessoas vão ficando extremamente insatisfeitas. Então, como funcionava, né, cada grupo desse? Os chapetones, na realidade, eles eram os ricos, os nobres que vinham para cá, né, amando dessa coroa espanhola anteriormente, para administrar essa colônia, tá? Que eram vários países hoje que a gente tem. Venezuela, Chile, Bolívia, né? E assim por diante. A independência dessa América espanhola, nós temos uma situação extremamente interessante, porque é uma sociedade que eles vão chamar também de sociedade hispano-americana, tá? E aí, dentro dessa sociedade hispano-americana, a gente vai ter esse grupo, né? Então, só lembrando, primeiro os chapetones, os crioulos, que foram ficando ricos, que eram os grandes comerciantes que nós tínhamos aqui na região, os comerciantes, os fazendeiros, né, donos de escravos. Então, era a elite que formava aqui essa sociedade, que realmente vai formar aí o que a gente chama aí de alta burguesia. Como é que funciona isso? Esses crioulos, tá? Eles chegam a um determinado momento, quando eles sacam toda aquela confusão que estava havendo, chegando aqui o domínio de Napoleão Bonaparte, né, tentando impor suas regras, eles começam a se organizar com o apoio da Inglaterra para poder fazer essa independência. Então, a independência da América Espanhola ela está ligada direto ao grupo aí, né, que pertenciam à Inglaterra, que dava apoio para essas pessoas que estavam aqui, tá? Além desses chapetones, crioulos, a gente vai ter aí os índios, né, que a gente chama hoje de indígenas, mas na época eles chamavam de índios, e os negros que compunham aí a base dessa sociedade, que era a mão de obra básica aí para trabalhar nesses latifúndios. Esses latifúndios é parecido lá com o sul dos Estados Unidos, que a gente chamou de plantation. A ideia é a mesma, que nada mais é do que grandes fazendas que existiam ali, que pertenciam a essas pessoas e que tinham esses indígenas e os negros que trabalhavam para esses, né, latifundiários. Esses latifundiários, comerciantes e a elite que administrava, eles justamente pegam as ideias que eu falei para vocês lá no início, dos iluministas, que eram liberais, não aceitavam mais aquela liderança econômica da Espanha, mesmo porque os espanhóis tinham perdido poder, agora eles estão recuperando através da ajuda da Inglaterra, porém, essa elite não aceita mais esse domínio espanhol. Por isso que a gente vai ter aí esse movimento para fazer a independência. Então, está tudo ligado aí, como eu falei para vocês,
interligado ao contexto europeu. Então, tudo que ocorria lá refletia aqui na América, tá? Outra coisa importante são as tensões, né, que vão ocorrer. Na Europa, a gente vai ter aí, na Espanha, um sujeito chamado Carlos III. Esse Carlos nada mais é do que uma pessoa que retoma esse poder, só que quando ele impõe aí os seus, né, mandos para essa colônia, né, ele representava a metrópole, né, como eu falei para vocês, as pessoas que estavam aqui não vão aceitar mais, por exemplo, aumento de impostos, tá? Outra coisa, o que, né, ele vai tentar impor e os colonos não aceitam é justamente aquelas regras que existiam anteriormente, que era usufruir de tudo que era produzido aqui, né, nessa América Espanhola. Aí, realmente, essa elite que existia aqui, ela não vai aceitar. Agora, internamente, a gente vai ter uma disputa entre esses grupos, tá? Representando lá os indígenas, por exemplo, surgiu um cara, uma liderança muito forte, chamado Tupac Amaru, ou Tupac Amaru, como vocês quiserem. E, justamente, quando os europeus, né, os chapetones, que eram europeus, que governavam aqui, que estavam na América, unindo aí com os crioulos, que fazia parte dessa elite, né, de fazendeiros, de comerciantes, sacaram que essa liderança indígena podia assumir, como aconteceu lá no Haiti, eles vão simplesmente massacrar esse líder chamado Tupac Amaru. Inclusive, foi uma coisa muito, né, horrorosa que ocorreu, que eles acabaram, né, destroçando o Tupac Amaru, né? Amarraram as pernas, os braços e os cavalos saíram assim para os lados e aí abriram o cara. Então, essa violência é justamente para mostrar para os demais que estavam a fim de fazer isso, que realmente não podiam, porque o domínio ali era justamente dessa elite. Eles queriam a independência, porém, o controle da elite. Por isso que eles não vão favorecer aí justamente, né, esses colonos da baixa, né, patente, aí, no caso, os indígenas, que tomassem conta. Outra coisa que era muito interessante era o trabalho obrigatório. Olha só, eles estão querendo a independência, porém, eles não querem perder, né, o poder ali de exploração do trabalho indígena. Então, a gente vai ter uma imposição, né, que era uma coisa chamada MITA, que eles criaram, que era o trabalho indígena obrigatório durante 4 meses ao ano. Então, esses indígenas, eles recebiam aí baixos salários e tinham que trabalhar, né, para essa elite, né, sem receber praticamente nada. Então, outra coisa que eles vão trabalhar era uma coisa chamada encomienda. O que era isso, gente? O colono espanhol, ele tinha o direito, né, de explorar a mão de obra indígena. Então, são estruturas que eles vão criando para não deixar essa mão de obra, né, aí dos escravizados negros mais os indígenas sobressair. Então, eles não queriam um grupo, eles queriam uma independência, porém, manter o poder aí na mão da elite. Lembrando que essa elite era dividida em 2 partes, os chapetones, que estavam lá no topo, né, com apoio da igreja, e os crioulos, que, filhos desses chapetones, né, os chapetones são os espanhóis que vieram para essa América, e esses crioulos, os filhos, eles fazem parte dessa elite que a gente tinha aqui. Depois de todo esse movimento que ocorreu, né, dessa elite interna da América Espanhola, surge aí, como todo movimento, a gente vai ter uma liderança. Essa liderança, inclusive, hoje, existe uma Copa, né, que a gente chama aí de Libertadores da América. E essa Libertadores da América nada mais é do que homenagem a esses líderes que surgiram na época, que vão fazer a libertação, tá, dessa região. Só que essa libertação ela foi fragmentada, foi diferente do Brasil.
O Brasil teve um contexto geral, né? Então, foi uma região compacta. Lá não, eles subdividiram. Mesmo porque a gente tem ali a Cordilheira dos Andes, que acabou atrapalhando a união desses países, né, que a gente tem hoje, dessas regiões na época, tá? Então, surge essa liderança. No caso aí, vamos ver alguns líderes importantes. Tem um cara chamado Juan, né, Manuel Artigas, ele que fez a libertação ali do Rio da Prata, né, do Paraguai. Um outro cara importante chamado San Martín, que pega aquela parte do Chile, Peru, e a ideia dele era manter uma monarquia inicial. Você vê que eles divergem em relação às ideias iluministas lá, tá? Então, o San Martín, por exemplo, ele queria manter ali uma monarquia inicial, porque ele achava que se abrisse para uma democracia, ele iria perder o poder. Então, ele vai fazer uma batalha ali na região e conseguir essa independência, né, chegando até a Argentina. Outro cara importante, né, dentro desses libertadores da América, a gente vai ter o Simão Bolívar, que foi o mais importante desses representantes aí. Então, a doutrina do Simão Bolívar era justa, ele pegou uma ideia lá dos Estados Unidos, né, chamado a doutrina Monroe, que era a América para os americanos, e ele vai tentar implantar isso aí aqui na América, com apoio dos ingleses, é lógico, tá? E dos norte-americanos aí. Tanto é que ele pega a ideia aí de James Monroe, né, que foi um representante aí dos Estados Unidos. Então, ele vai conseguir libertar aí a Venezuela, Colômbia, né, Equador. O ideal dele qual que era? É um ideal republicano, tá? Diferente, né, dos outros, do San Martín, por exemplo, né, que queria manter aí a monarquia. E ele vai chegar até o Uruguai, né? Então, a ideia do Simão Bolívar era mais abrangente, né, que é chamada de bolivariana, né? Muitos representam aí. Outro representante importante aí na Guatemala foi o José Maria Morelos, tá? Que conseguiu a libertação, né? Que eles chamavam ali de Nova Espanha, que era Guatemala, Porto Rico, chegando até Cuba. Então, esses representantes aí, eles faziam parte da elite, né? Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão de independência, aparentemente parece que é uma coisa extremamente democrática, que vai resolver o problema da região e tudo mais, precisa ficar atento que são essas elites que vão fazer esse movimento para desenvolver aí essa independência e o poder ficar justamente entre eles, tá bom? Então, essa América Espanhola foi justamente essa questão que ocorreu e eles vão, né, fazer parte desse movimento para a independência, mas na realidade a população que a gente chamava lá de mestiço, que são os negros e os indígenas, eles não tiveram êxito, a não ser no Haiti, né, que é uma história à parte, né, que a gente vai fazer uma aula. Lá os negros conseguiram realmente a independência. Mas teve um fato importante no Haiti, que inicialmente eles tiveram o apoio de Napoleão Bonaparte para fazer essa independência. Quando eles fizeram a independência, o que aconteceu? O Napoleão foi lá e acabou massacrando esses representantes e dominando toda aquela região. Então, ele apoiou, porém os caras gostaram da brincadeira, né, da independência. Quando tentaram implantar uma constituição, né, para governar de fato, voltado para os seus colonos, né, para as pessoas que moravam ali na região, principalmente os negros, né, porque foi uma organização, né, feita por um negro, eles acabaram sendo massacrados. Então, é isso que vocês precisam saber, que a gente teve essa independência, porém o poder ele continuou na mão da elite, né, que já morava aqui, que são chamados colonos. Só lembrando que a gente tem os chapetones, que eram espanhóis que governavam
essa América, que tinha os melhores cargos, os crioulos, que eram os filhos dos chapetones, que viviam aqui nessa América, né, que fazia parte da elite, os fazendeiros, os grandes comerciantes, e os mestiços, que eram divididos aí em negros escravizados e os indígenas, tá? Então, após essa independência, o poder continuou na mão da elite. Tá legal? Abraço a todos. Vamos lá, vamos estudar, porque é importante o estudo para que vocês consigam, né, deslanchar aí na vida de vocês, buscando cada vez melhor um lugar importante dentro da sociedade tão competitiva, tão complexa que nós temos, tá bom?